aqui o que nós estamos apresentando já tem uma contribuição e um alinhamento prévio. Vocês conseguem verificar a tela, a apresentação? Sim. Ok, obrigada. Então vamos lá. Só para fazer aqui uma retrospectiva, para a gente entrar no ponto que nós vamos agora entrar a partir de agora, nós tivemos aí, que está em andamento, na verdade, mas a gente teve aí as contratações, né? A gente já tem um grupo de fornecedores já devidamente contratados, um grupo de fornecedores que já se habilitaram, que estão aptos nesse momento em função da sazonalidade, que já informaram os itens que eles poderão estar entregando. E nós vamos partir, então, para a entrega dos gêneros, tá? E com a data até 23/12, a liquidação e o pagamento. Então, só a liquidação, mas na verdade é a liquidação e o pagamento, a nossa proposta é que até o dia 23/12, todos esses, né, possam já estar tendo os seus pagamentos. Falando um pouquinho das contratações, nós, com base nas informações aí que o Alan colocou para vocês, nós tivemos aí contratados, né, cerca de 23 fornecedores, 12, que equivale aí a atendimento de 12 municípios, isso referente à chamada pública indígena. E na chamada pública geral, nós tivemos aí 30 contratos, atendendo aí 49 municípios. Aqui eu estou falando estritamente de contratação, né, efetivada. Na sequência, eu tenho aqueles que nos informaram que estão aptos para entregar, que tem, né, conforme a sazonalidade agora da época, o que entregar nesse momento. Então, nós temos aí 9 fornecedores, totalizando um total aí de R$ 363.776,62, que vai atender nesse momento 7 municípios. E na chamada pública geral, nós temos aí 25 fornecedores, em torno de 9.800.000, para atender 45 municípios. Lembrando que aqui eu estou falando daqueles que estão aptos nesse momento em função da sazonalidade, tá? E aí a gente vai ter um total de entrega de R$ 10.178.000, tá bom? E partindo agora para a entrega. Quando houve a chamada pública, foi considerado lá como contratação, unidade de medida para contratação, a questão do peso. Né? Isso porque nós estávamos em outro momento. Com a pandemia e com a distribuição que vai acontecer para os nossos alunos, nós tivemos que fazer um trabalho, isso bem individualizado para cada fornecedor, para cada município, onde a gente vai estar convertendo esse peso em itens, para que nós possamos aí montar aquilo que vai ser entregue para os alunos, a partir do que vai ser entregue pelos fornecedores, tá? E a proposta é que a gente siga essa linha. Os fornecedores estarão entregando nas escolas os itens, os gêneros, e a escola irá fazer, então, a distribuição de maneira proporcional, da melhor forma possível para os nossos alunos. E a gente tem uma estratégia que foi usada no Merenda, e a gente está adotando também aqui nesse momento, que será as cautelas. Então, cada aluno vai receber e ele vai assinar uma cautela com esse devido recebimento, para que a gente possa depois fazer um acompanhamento do que nos foi entregue e do que foi entregue para esses alunos. E aí nós fizemos, aqui eu trouxe só um exemplo para vocês, mas como eu falei, o trabalho vai ser feito por município, né, e por fornecedor, do que vai ser entregue pelo fornecedor inicialmente. Então, por exemplo, eu tenho aqui o município de Jacurá. Nós pegamos aqui a Associação de Pescadores, lá de Altamira, da comunidade de Altamira. E aí eu tenho aqui os itens que esse fornecedor iria fazer entrega, e aqui a quantidade em peso, né, que é a unidade de medida que foi contratada, e aqui a quantidade em peso também, que vai ser distribuída para cada escola. Aqui vocês estão vendo o nome da escola e também a quantidade de alunos que essa escola possui. Tá? E aí eu botei então aqui o total que foi distribuído e aqui no resíduo, que a ideia é que esse resíduo a gente faça uma distribuição, né, uma redistribuição aí, né, em uma escola ou outra. Tá certo? Bem, então, isso aqui é o todo, é o que a escola vai receber. Mas agora eu preciso chegar no nível aluno. E aí, o nível aluno, eu tenho um outro quadro,
o item abacate, eu tenho aqui uma equivalência, e aí nós precisamos trabalhar com isso. Obviamente que isso não é 100% exato, né? É uma estimativa. E aí, em alguns casos, a gente vai ter que fazer uma adequação na própria escola. Para isso, a gente vai ter uma equipe, a gente vai ter um treinamento, reuniões, para a gente preparar ao máximo a equipe da escola para fazer essa distribuição. E aí eu tenho aqui, por exemplo, que 1 quilo de abacate regional vai equivaler a 2 unidades, a 2 abacates. Tá? Aqui eu tenho quanto eu vou entregar agora dessa feita por aluno. Então, isso aqui tudo é quilo, tá? Então, eu tenho aqui, olha, que os 17 alunos da Escola Pedro Teixeira, cada aluno receberia, em média, 3 quilos de abacate. Em número de abacate, unidade de abacate, se 1 quilo equivale a 2 unidades, então eu vou ter aqui 6 abacates em média, isso é estimado, por aluno, tá? Na Escola de Jerusalém, você já vê um quantitativo menor. Por quê? Porque nós tivemos que fazer um balanceamento, exatamente. Então, eu não teria aqui como distribuir de maneira igualitária 3 quilos para cada escola. Porém, você vê que essa escola aqui, que recebe 2 quilos cada aluno, ele vai receber em algum momento, aqui, por exemplo, na galinha caipira, 2 galinhas, em média, enquanto as demais escolas vai receber 1. Então, a gente tem que fazer um trabalho para poder a gente fechar a conta no final. É, uma compensação. Então, será um kit padrão. Serão vários tipos de kits de acordo com a localidade, a sazonalidade informada pelo produtor, mas todos esses kits estarão cadastrados no nosso sistema e devidamente controlado. Obviamente que haverá um grau de flexibilidade necessário justamente nessa conversão peso-unidade. E uma série de evidências necessárias para que isso nos seja fornecido e dada a aptidão ao pagamento. Para que fique claro aos produtores que nós não queremos atrelar o processo de pagamento do produtor à conclusão da distribuição do kit ao aluno. O produtor vai entregar conforme a programação na escola, conforme está no contrato e na chamada pública. Nós estamos aqui prestando conta de estratégia de produção como responsabilidade nossa, junto ao FNDE e aos órgãos de controle, porque nesse momento, levar a alimentação para o aluno, ela perpassa por essa etapa adicional que não existia na nossa logística. E mantendo o mínimo de segurança alimentar e a proteção das comunidades, existe também a questão de atender o maior volume de alunos nessas escolas, das comunidades do entorno dessas escolas, que são os alunos matriculados nessas escolas. Então, não é um atendimento censitário, toda a rede estadual como um todo não receberá, nem a rede indígena total, mas nem a rede estadual completa receberá, da regular, não receberá alimentação oriundo da chamada pública, mas atenderá, conforme preconiza aí a agricultura, o atendimento daquelas escolas e todos que estiverem vinculados àquelas escolas. Na capital, o que acontece? Manaus já está funcionando com o ensino médio e já tem alguma perspectiva de trabalho do ensino fundamental. Então, a absorção será natural, entrega nas escolas e a entrega para o aluno no meio de preparação na própria escola, como já acontece regularmente. Então, isso não é o caso. Suponhamos que em algum momento no interior, um determinado interior tem um planejamento de entrega numa escola e a etapa de entrega ocorreu na escola e começou, assim, o município está apto para o início das aulas. Se ele estiver apto para o início das aulas, acontecerá a preparação da alimentação na escola. Se ele não estiver apto, entrega em formato de kit conforme essa proposta aqui. Então, teremos um caminho diferente, dependendo da realidade, dos controles dos números do Covid, pelas autoridades de saúde, que é quem determina onde nós podemos ou não podemos retomar a atividade presencial. Mais, a priori é isso. Então, esse é um modelo e as nossas cautelas terão
algumas particularidades, escrevendo sobre sazonalidade, sobre flexibilidade e havendo entendimento da razoabilidade de que isso não é um cenário comum, não é um cenário padrão da realidade, nem de quando foi feita a chamada pública, e não havia essa etapa da distribuição. Mas aqui nós estamos nos propondo a estabelecer isso como um plano, uma proposta, que até aqui nos pareceu execuível para a SEDUC. E se alguém tiver alguma consideração, uma contribuição, a gente pode aguardar agora. Não sei se a Cineide quer fazer alguma contribuição por parte do FNDE, que é o concedente de recursos. Só salientar que entregue pelo fornecedor da comunidade indígena vai ser consumido na própria comunidade que preconiza. Exatamente. Bom dia, vamos ver se vai ter algum questionamento sobre a questão das entregas, se teve alguma dúvida com relação a isso. A gente do FNDE vem acompanhando essas discussões, sim, né? Então, desde o início, desde o Merenda em Casa até a questão da chamada pública, então, assim, a gente vem acompanhando quase em tempo real, né? Então, às vezes à noite, então o horário de Brasília já é diferente do horário de Manaus, e a gente vem fazendo esse trabalho junto a vários municípios, a várias secretarias de Estado, e a SEDUC de Manaus, do Amazonas, a gente vem acompanhando também, tá? Junto com a doutora Denise, e assim, o FNDE fica muito feliz em ver esse avanço, né? Eu acho que a gente ficar remoendo o que passou, então a gente não vai conseguir resolver a questão retroativa, o que não aconteceu no início do semestre, o que não aconteceu no início do ano. Infelizmente, aquela criança que deixou de se alimentar porque não teve o alimento, ela não vai se alimentar retroativo, então a gente tem que andar de agora para frente e tentar resolver esses problemas da melhor forma possível. Esse é o nosso papel mesmo, do FNDE, de fazer esse papel chato, de ficar cobrando, de ficar perguntando toda hora e a chamada, e por que não está indo, e por que o kit não está indo desse jeito. Com relação à distribuição dos kits, ele pode ser diferenciado, sim, né? Assim como a alimentação escolar regular em dias, em aulas presenciais. Então, cada faixa etária recebe uma alimentação de acordo com a sua necessidade nutricional, e para isso que tem uma equipe de nutricionista para fazer esse acompanhamento. Com relação à distribuição da alimentação escolar indígena, agora, a gente tem que seguir a nota técnica, né? Então, infelizmente, não vai conseguir atender todos os estudantes dos outros municípios com essas chamadas que já foram assinadas, uma vez que esse alimento ele não vai poder atravessar rios, né, para chegar na comunidade, em outras comunidades. Então, a gente tem que repensar em outras chamadas ou assinaturas de acordo com a sazonalidade, mas vai atender esses alunos específicos, né? É isso que eu estou entendendo, levando em consideração que essa galinha ela não vai poder andar muito no rio, porque ela pode morrer, enfim, pode chegar lá já estragado o peixe também. Então, vários alimentos eles não podem. Então, vai ser o atendimento naquela comunidade. Com relação à conversão, isso é muito, a gente tem indicado isso em todo o Brasil, né? Então, para não fazer esse fracionamento, então, se for por quilo, muitas vezes, aí teria que ou dividir o abacate, ou matar a galinha, no caso do Amazonas, a chamada indígena, ou matar essa galinha e dividir ao meio. Então, a gente não recomenda que faça isso, né? Então, que seja entregue por unidade mesmo, e não por quilo. Então, isso é uma logística que muito município tem condições de ver, e a gente aqui do FNDE, a gente faz essa validação quando necessário. Tá? Então, vamos ver os questionamentos e a gente vai apoiando no que for preciso. Mas que bom que andou, que bom que andou. Agora vamos ver se a gente consegue atingir os 30% e ultrapassar, né? E lembrando sempre, gente, então, é além dos 30%. Independente de ser da agricultura familiar, esse alimento, o objetivo principal, a gente trabalha com a economia local, claro, mas o objetivo principal é uma alimentação de qualidade para os estudantes, né? Então, independente de ser da agricultura familiar, esse alimento ele tem que chegar em boas qualidades, né? Não é qualquer alimento que vai chegar e a gente vai aceitar, não, cumprir os 30%. Não é esse o objetivo da alimentação escolar, tá? Bom dia, eu sou a Ana da SPROC
Eu creio que vocês estejam me ouvindo, que eu estava com uma dificuldade aqui, mas eu coloquei um fone e resolvi. Eu queria colocar algumas coisas em relação a essa questão da SEDUC, né, sobre essa questão do cronograma de entrega. Eu vi ali que tem um período, né, só que eu queria saber quando é que começaria e quando vai terminar, se a entrega vai... Porque nós recebemos uma solicitação da SEDUC para a gente fazer a nossa programação, né, apresentar o que nós queríamos e para entregar em setembro, outubro e novembro, né? Então, pelo que eu entendi, seriam esses 3 meses. Setembro já está terminando. Nós recebemos essa solicitação na quinta e que nós deveríamos, né, nos reportar a SEDUC até sexta-feira às 14 horas. Então, assim, a gente vê que o tempo está meio corrido, né? O do ano está... A gente já está quase no final do ano. E aí eu queria saber qual seria... se já tem datas, né? Qual é o município? Porque eu entendo que, por exemplo, nós vamos entregar em alguns municípios. Então, eu acredito que vão ser, sei lá, município 1, 2 e 3 no mês de setembro, outubro, né? 4, 5 e 6 no mês de novembro e, sei lá, outros em dezembro. Então, eu queria saber se a programação vai ser feita desse jeito e queria também saber a previsão para a gente estar recebendo esse cronograma, né? Porque, assim, não só em relação a gente que não está no município, né? Porque a gente está em Carauari, mas a gente vai também entregar em outros municípios. Mas, às vezes, até as organizações que estão naquele município, né? A gente precisa saber aí com uma certa antecedência para a gente poder se organizar e cumprir aquela entrega. Porque, com certeza, vai ser uma data, vai ser um dia e que nós vamos entregar na escola e aí o pessoal da escola vai preparar os kits, né? Imagino que seja desse jeito. Então, eu gostaria de saber sobre esse cronograma e sobre esse período de entrega, e se ainda não tem, qual é a data que a gente vai receber. Eu vi ali isso é uma coisa. Aí eu vi ali na apresentação o valor de 9 milhões. Eu queria saber se esse valor, eu não sei se eu perdi alguma coisa bem no início, que eu não estava aqui, se foi o valor que foi empenhado, ou se esse valor corresponde ao que as organizações já se manifestaram dizendo que vão entregar, né? Porque tem produto que foi empenhado e a organização não vai poder entregar agora nesse período porque não tem a produção. Aí eu queria saber o que são esses 9 milhões, se é o que foi empenhado ou se é o que as organizações, com base no que as organizações apresentaram, elas podem entregar em setembro, outubro e novembro. E, por enquanto, é isso. Eu tenho outra coisa, mas eu posso colocar depois. E sobre Manaus, né? Se a gente também vai receber as cautelas para entrega em Manaus, esse ano ainda. É isso. Tá. Bom dia, Astro. É o seguinte, primeiro, o kit vai ser feito sim na escola. Na verdade, vai ser feita a entrega dos itens e a escola vai organizar como entregar para os alunos. Segundo, em relação aos 9 milhões que você observou lá, na verdade, tem 10 milhões em prol da chamada pública geral. E a chamada indígena, ali equivale ao que foi informado pelos fornecedores como apto para entrega nesse momento, considerando a sazonalidade. Tá? Em relação ao que foi contratado, enviado, é um valor que foi o valor apresentado inicialmente pelo Alan. Tá bom? Em relação ao período de entrega, nós estamos contando com tudo aquilo que vocês nos informaram em relação ao que pode ser entregue agora, na sazonalidade. Então, esses 10 milhões e pouco, a gente está considerando que vocês já teriam, teoricamente, isso para fazer a entrega. Obviamente, vocês terão tempo de organização. Mas nós não vamos, por exemplo, esperar até dezembro para essa entrega. Nós estamos contando que em outubro nós vamos estar realizando a efetiva entrega para os alunos e vocês anteriormente para nós, tá? Então, é claro que nem todos os fornecedores entregarão na mesma data, né? Cada um vai ter uma organização e aí a gente vai fazer um trabalho muito alinhado com o gabinete do interior, que é a secretaria, uma secretaria que nós temos aqui que tem esse contato direto com os municípios,
para que as coordenadorias regionais no próprio município organizem esse recebimento. E também a gerência de alimentação escolar aqui da SEDUC, que vai estar junto com essa equipe nessa parte final aí do processo. Porque também há uma mobilização de alunos necessária, onde haverá distribuição para aluno, principalmente no interior, haverá necessidade de mobilizar aluno de modo programado, mas para nós é imediato essa necessidade. Então, para nós, o quanto antes isso acontecer, melhor. É o tempo do planejamento agora da Secretaria do Interior, no início de outubro, já fazer essa organização das datas possíveis e formar a área de logística e alimentação para fazer o NAPER e a parte de alimentação escolar realizarem esse alinhamento. Mas a gente entende que essa reunião da Catrapoa, ela é uma reunião mais estratégica. E nós temos um relacionamento SEDUC e fornecedor, onde serão tratados as minúcias, as particularidades, e aqui nós trazemos o essencial, o mais crítico, as informações mais generalistas, e cada fornecedor receberá o seu cronograma, será alinhado o cronograma, fornecedor e SEDUC, tá? Então, só sendo mais objetiva, todos aqueles fornecedores que nos informaram a sua sazonalidade estarão sendo contatados. A ideia é que na primeira semana de outubro, que já é a semana que vem, nós possamos fazer esse contato e já estar fazendo o agendamento dessa entrega em cada município, tá? E, se não na semana que vem, mas na segunda semana de outubro, que a gente já esteja recebendo nas escolas esses itens, esses gêneros alimentícios. Porque a SEDUC também tem interesse em execução completa da operação, recebimento, processo de pagamento, aptidão, liquidação, até vocês receberem. Para isso, o processo precisa estar concluído como um todo, toda a cadeia, né? Ok, né? A gente está esperando, vai estar esperando essa programação aí, que quanto mais rápido chegar, né, é melhor para a gente, né? Para a SEDUC também, para ter a produção, para os alunos também que vão receber. E eu só queria também perguntar sobre essa questão. Eu percebi que o nosso contrato, por exemplo, foi empenhado apenas 40% do valor, né? Eu queria saber qual é a previsão desse empenho do restante e se houve organização que teve um empenho maior, né? Porque eu não sei se isso foi um padrão para todos, mas eu verifiquei que teve uma organização, por exemplo, que teve um empenho maior que 40%. Então, eu queria saber qual foi o critério que vocês utilizaram e qual é a previsão, por exemplo, de estar empenhando, né, mais, né, uma porcentagem maior. Se isso não é possível de acontecer esse ano. Ana, oi, Ana, tudo bem? Rosa, eu posso me manifestar? Pode, o Alan queria responder diretamente essa questão dos valores do empenho dele, se tu quiser já responder. A Georgette é a diretora logística. Só para esclarecer, Ana, os contratos eles foram firmados para 12 meses, né? De execução. A questão de empenhar o 40% para um, ou 30%, depende do que foi planejado, né, do que foi escrito lá no termo de referência inicialmente. Então, assim, de acordo com o nosso orçamento, isso foi dividido conforme o que foi planejado, né, conforme foi previsto no plano de execução inicial. Lembrando que os contratos são de 12 meses. Então, a gente ainda tem, assim, uma execução futura. Lembrando assim, a já falou, cortou um pouco a fala dela, o contrato são 12 meses. A nossa programação, que foi feita para cada associação, é de acordo com o termo de referência e com a nossa demanda, tá? Então, a Asprog, ela pegou produtos para 17 municípios e tem um contrato global no valor de 4 milhões e alguma coisa. Então, de acordo com a nossa necessidade, já foi programado aquilo que já foi empenhado, tá?
O restante será empenhado no ano de 2021, porque o contrato ele vai servir também para 2021. Ele vai abranger o ano vindouro. Sobre essa questão do prazo aí, Alan, eu verifiquei no contrato que realmente são 12 meses, né? A minha única dúvida era sobre essa questão do critério, porque tem, por exemplo, você falou aí desse montante das PROC, mas tem organizações que ofertaram bem menos, que também ficaram com 40%, né? E tem outras organizações que tiveram, uma pelo menos eu identifiquei, que teve 100% do valor. Então, era só esse esclarecimento que eu queria saber qual seria o critério. Qual foi o critério? Mas ok. Cada caso é um caso, né? E aí depende da nossa demanda também. Existe uma demanda, uma pergunta relacionada a Manaus, que a Ana fez também. Então, Manaus, como a secretária já havia comentado, nós já retornamos com as aulas do ensino médio, estamos aí com uma previsão de retorno do fundamental, e a entrega vai ser feita normalmente e o alimento vai ser preparado nas escolas. Obviamente que nós estamos com um número de alunos menor. A cada dia, né? Isso. Por dia, visto que a gente está tendo um rodízio, né, um escalonamento. E se houver necessidade, né, a gente vai ter uma estratégia de distribuição daquilo que, porventura, venha ficar como resíduo, né? Mas, a princípio, a gente vai estar utilizando nas escolas na preparação normal. Então, a gente vai receber nas escolas como já planejado anteriormente. Também vamos começar nesse mesmo período, tá? Tá. Isso é um movimento importante para nós, termos as aulas presenciais para garantir a alimentação daquele aluno que não tinha condição, na sua residência, de ter um quantitativo mínimo, uma carga nutricional diária na sua alimentação familiar. Então, nesse retorno, o retorno é híbrido. E o retorno é híbrido escalonado em 2 grupos. Segunda e quarta, terça e quinta, os grupos frequentam as escolas divididos em grupos A e B. A partir daí, você tem um procedimental que a alimentação passa a ser realizada na própria escola. E, para nós, é um movimento de grande força que nós estamos fazendo de implementação de protocolos de saúde, de infraestrutura, para garantir esse retorno e essa condição também da segurança alimentar aos nossos alunos. Porque nós sabemos que distribuir kits, alimentação em formato de kit, principalmente dos gêneros da agricultura familiar, que são altamente perecíveis, é extremamente complicado e delicado. A possibilidade de perda é muito grande. Então, para esse novo normal, todos nós temos que nos adaptar e flexibilizar também um pouco, né? Nós queremos absorver a produção, nós queremos executar as metas, mesmo nesse novo normal, mas nós precisamos de coerência e um pouco de colaboração, um senso comum aqui entre nós, um modelo que a gente consiga avançar. Porque se nós ficarmos entrando em alguns aspectos que vai gerar uma barreira para a continuidade do processo, efetivamente nós podemos ficar engatados numa operação que não ande e acabe atrapalhando aí muita gente que está precisando se alimentar no meio do caminho, que são os nossos alunos. Eu só queria registrar aqui, tá? Que enquanto as PROC, nós temos essa compreensão, sabe, dessa necessidade da gente estar cumprindo os acordos que foram estabelecidos. Tanto é que nós, desde o início da chamada pública, desde quando nós participamos, nós ofertamos aquilo que nós poderíamos entregar, né? E até hoje nós estamos preparados para isso, né? Hoje nós estamos preparados até para uma entrega de 100% do nosso contrato. Em nenhum momento a gente abandonou o processo, em nenhum momento, sabe, a gente colocou em risco, né, o atendimento, né, os alunos, a alimentação escolar. Então, assim, a gente tem também feito a nossa parte. A gente sabe que a gente está realmente num momento difícil,
né, que várias coisas precisaram ser adaptadas e nós vamos ainda, né, por um bom tempo ter que nos adaptar a essa realidade, mas que nós temos trabalhado, tá, para garantir não só o que nós